atender clientes interessados no meu serviço de TI do jeito certo. Primeiro, imagina que eu já divulguei, eu trouxe esse cliente até mim. Agora eu quero atender ele. Então, eu ligo para ele, né, e falo assim: fulano, você ficou interessado no serviço, né? E eu tô entrando em contato porque você foi no site, pediu e pediu para receber um contato. É o seguinte, para você atender o cliente, é muito importante que você primeiro execute um framework, que é, primeiro, ouvir qual é a necessidade do cliente para você entender como que o cliente pensa. A primeira coisa que se deve fazer é perguntar: cliente, olha, eu vi que você deixou seus contatos, você tem interesse em X no serviço e melhorar a tecnologia nisso aqui. Me explica, por que você tem interesse nisso? E a pessoa vai falar: tem interesse por causa disso, por causa daquilo outro. Ele vai dizer, sabe, por que ele precisa daquilo. Você precisa entender. Agora, uma vez que a pessoa te diz por que ela precisa daquela tecnologia, você deve descer para um nível mais profundo de pergunta, que é o seguinte: por que aquilo é importante? Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma chave e eu quero fazer uma cópia dessa chave. Se uma pessoa leiga, né, um chaveiro, pergunta assim: Ronald, você está interessado em fazer uma cópia da chave. Por que você precisa fazer uma cópia da chave? Sabe, o que você precisa? Eu falo: olha, eu preciso fazer porque eu só tenho uma chave. E se eu perder, eu fico sem entrar. Então, essa é a necessidade, fazer a cópia da chave, e eu dei uma justificativa meio ruim, né? Porque se eu perder, eu fico sem entrar na casa. Agora, a maioria das pessoas, elas param por aí. Elas ficam satisfeitas com esse tipo de resposta. Uma próxima pergunta que eu aconselho que você faça é: tá, mas por que isso é importante? Por que isso é importante? Então, o que eu vou perguntar? Eu vou falar assim: entendi. Se você perder, você fica sem entrar. Mas, me fala uma coisa. Por que isso é importante agora? Você sempre teve duas cópias? Ou você sempre andou com uma cópia só? Aí a pessoa vai precisar começar a falar sobre ela. Não, eu sempre andei com uma cópia só. Tá bom. E o que mudou agora para você estar preocupado em querer ter duas? Cara, a pessoa ela vai ter que contar aquilo que ela pensa, sabe? Ela vai contar quais são as preocupações dela. O que está por detrás mesmo com relação a isso? Depois que eu pergunto, cara, por que isso é importante para a pessoa, eu tento descobrir qual é a consequência se ela não fizer. E eu estou falando aqui o exemplo da chave, porque é um exemplo bobo, né? Com o serviço de TI é a mesma coisa. A maioria das pessoas vão lá no cliente, o cliente fala: preciso desenvolver uma plataforma, uma aplicação. Por quê? Porque é uma aplicação para atender meus clientes. Ok, morreu a conversa. Preciso subir meu ambiente na AWS. Por quê? Porque, cara, o ambiente está dando uns paus aqui e eu preciso subir isso para lá. Morreu. A maioria dos donos de negócios de TI morrem aí. Só que, quando você morre aí, você deixa de entender quais são os valores que o cliente tem. Você deixa de entender por que o cliente julga aquilo importante. Qual é a consequência se o cliente não fizer? E quando você não sabe a consequência, fica muito difícil, né? Quando você não sabe a consequência, os valores, fica muito difícil você persuadir alguém. Como é que você quer persuadir alguém a comprar o teu serviço, ou dizer que seu serviço é perfeito para ele, se você não sabe o que a pessoa valoriza? É bem difícil isso, né? Tu vai na tentativa e erro, tu fala lá 10 características do teu serviço e torce para colar 5. Agora, o que eu prefiro? O que eu prefiro? Eu prefiro entender do cliente, sabe? Qual é a necessidade dele? Por que isso é importante para ele? Qual é a consequência se ele não fizer o projeto? E eu vou entender quais são os valores do cliente. E aí, na hora de eu apresentar meu serviço de TI, eu vou falar só das 4 ou 5 características que ele tem que são importantes para o cliente. As outras 5 não. Entendeu? Então, esse é o jeito de atender clientes interessados com seu serviço de TI. Você ouve primeiro, você tem que ler a mente do cliente. Você não tem que já sair apresentando. Muita gente começa, abre o PowerPoint lá, começa a apresentar a empresa, os serviços que faz. Cara, não, para, não faça mais isso. Entende quem é a pessoa. Cara, você tá atendendo a pessoa, entende. Por exemplo, quando eu vou cortar o cabelo, eu chego lá no meu barbeiro, e aí, hoje, ele já sabe o que eu quero. Então eu já chego lá e ele já vai começar a cortar. Mas no início, ele primeiro pergunta. Ele fala: cara, como é que você quer? Você gosta mais assim, assado? Tá bom, tu gosta de pentear, tu gosta... Cara, faz uma porrada de pergunta lá. Por quê? Porque ele quer me atender bem.
Então esquece isso, cara, de você chegou um cliente novo, você já marca com o cliente, já começa a apresentar. Esquece isso. Porque se você fizer isso, cara, você vai falar de 10 características que a tua empresa tem, que a tua solução tem, e você não sabe quantas vão colar, quantas o cliente vai realmente falar, pô, isso é bom ou isso não é. Você não tem esse tipo de informação, entendeu? Você está à deriva. Agora, é muito melhor você perguntar antes, entender como o cliente pensa, entender quais são as coisas que o cliente valoriza e depois apresentar as características da sua solução pelo ponto de vista do cliente. Você diz cada característica do teu serviço e diz por que aquilo está lá e como aquilo vai ajudar o teu cliente nos pontos que são importantes para ele.